sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Marielle. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que eu e o meu marido conseguimos sair do aluguel e construir a nossa própria casa, começando praticamente do zero, com uma renda de R$ 2.600 e aos 23 anos de idade. Se você acha que é impossível você sair do aluguel, comprar um terreno e construir uma casa porque você ganha muito pouco, fica aqui comigo até o final, que eu vou mostrar como nós fizemos para fazer esse sonho se tornar realidade. Com muito planejamento, economia e persistência. Tudo começou lá em 2017, foi o ano em que nós nos casamos. Então nós dois trabalhávamos de carteira registrada, o meu salário era de R$ 1.200, o do meu marido R$ 1.400, então a nossa renda total aí R$ 2.600. E a gente morava de aluguel numa casa bem pequenininha e pagava R$ 500. Nessa época a gente não tinha muita dívida, na verdade dívida mesmo a gente não tinha, só que a gente também não controlava gastos. Todo salário quando a gente recebia a gente pagava as contas fixas do mês, incluindo o aluguel, e o restante a gente gastava. Então a gente ia pra sorveteria, ia pra pizzaria, gastava no mercado, e esses eram os nossos consumos. Então, como a gente estava gastando tudo que a gente ganhava, a gente viu que dessa forma a gente não ia chegar a lugar nenhum, né? A gente estava vivendo muito bem ali no presente, mas o nosso futuro não estava planejado. Então daí surgiu, né, o nosso interesse em começar a mudar o nosso estilo de vida, para a gente começar a pensar no nosso futuro e construir o nosso patrimônio para o futuro. Na época era só nós dois, mas a gente tinha planos de crescer nossa família, ter filhos, né, tudo mais, estudar também. Então a gente tinha que começar a mudar o nosso estilo de vida para tornar esse sonho uma realidade. Então a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para começar a construir um futuro melhor pra gente. O primeiro passo seria conquistar, né, adquirir a nossa própria casa. E, feito isso, a gente começou a planejar. Primeiro, nós entramos em grupos de classificados do Facebook, grupo de venda de WhatsApp, e começamos a procurar, tem sites também de vendas, né? Aí a gente fez muita visita, a gente olhou muitas casas, muitos terrenos, só que tudo com valores assim que não era acessível para nós. Até que teve um terreno que a gente encontrou que ele era um terreno de fundo. Por ele ser de fundo, né, menos valorizado, né, porque ele é um terreno de fundo, o valor estava mais acessível. E o valor oferecido foi bem mais alto, mas com muito choro, né, muita negociação, a gente conseguiu baixar o valor para R$ 15.000. A gente achou até um valor assim interessante e que com muito esforço a gente conseguiria pagar. Só que, né, a gente tinha que negociar para ficar melhor pra gente e bom pro vendedor também. Quando eu era adolescente, eu sempre trabalhei, né, dos meus 15 anos em diante, eu sempre fui trabalhando. E toda vez que eu trabalhava e ganhava, né, pequenos salários, né, porque nunca foi um salário alto, né, sempre foi pouquinho, mas eu sempre estava guardando. Então, o que eu tinha juntado ali dos 15 anos até o ano em que eu casei, era o valor de R$ 2.000. E como eu já tinha esse dinheiro guardado, eu nunca mexi nele, eu oferecia esse dinheiro para dar de entrada nesse terreno. Então nós começamos aí a nossa negociação dessa forma. Pagamos os R$ 2.000 e os próximos R$ 13.000 a gente pagaria parcelado. Incluímos aí nesse pagamento férias, 13º, tanto o meu e do meu marido que trabalhávamos registrado. Então tudo isso a gente conseguiria adiantar, fora as parcelas que a gente fechou, que seriam parcelas de R$ 500, tá? Então, até esse momento, as nossas contas fixas, né, tínhamos ali a nossa renda 2.600, R$ 500 estava destinado para o nosso aluguel, R$ 500 destinado para a parcela do terreno. E como desde o momento em que a gente decidiu que a gente iria fazer o investimento da casa, a gente já começou a mudar o nosso pensamento e a maneira como a gente tratava o dinheiro aqui em casa. Bom, então a gente definiu aqui em casa, como era só nós dois, a gente não tem criança, não tem outros dependentes, a gente conseguiu ser bem maleável com o nosso dinheiro. A gente determinou que gasto com o mercado seria de apenas R$ 600. Isso incluindo as compras semanais que costumamos fazer no mercado, como compra de verdura, essas coisas que não dá para comprar tudo em uma única compra do mês, né? Então, tudo isso tinha que entrar nesse pacote de R$ 600 que a gente definiu. Então, a gente economizava água, economizava energia, tudo que assim é básico mesmo nessa questão da economia da casa, a gente fazia.
a gente não desperdiçava alimento. Foi um período assim que a gente não fez compra de roupa, de calçado, essas coisas. A gente evitou saídas como, por exemplo, pizzaria, lanchonete, sorveteria. Porque a gente sabe que, por mais que seja uma coisa gostosa, é prazeroso pro casal sair, mas tem um custo, né? Por mais que um sorvete seja barato, se você costuma ir todo final de semana, se você for colocar na ponta da caneta, dá um valor alto, né? Muitas vezes é um investimento que você pode estar fazendo, um dinheirinho que você pode guardar para render para o futuro, né? Então a gente começou a não fazer mais esse tipo de coisa durante esse período aí, para que a gente economizasse dinheiro para a construção da nossa casa. Passamos a economizar muito no mercado também. A gente gostava de comprar muito chocolate, salgadinho, sabe? Muita besteira. Tudo isso a gente eliminou, a gente não fez mais isso, a gente só comprava o básico e necessário mesmo para a manutenção da casa, como produto de limpeza, item para lavar a roupa, os alimentos e produto de higiene pessoal. Era somente esses gastos que a gente tinha, porque a gente queria economizar o máximo mesmo para sobrar dinheiro para construir a nossa casa. Então, depois de ter pago toda a nossa conta fixa, como água, energia, internet, aluguel, parcela do terreno e a compra do mês já feita, então quando a gente já estava com essas contas já pagas, aquilo que sobrava eu destinava para comprar materiais para casa, aquilo que dava para ser comprado, como por exemplo ferragem, pedra, tijolos, areia, janelas também, sempre que dava a gente ia comprando parcelado. Todas as portas a gente comprou também de maneira antecipada, com o que sobrava, né, do nosso salário. Então a gente pagava todas as nossas contas e o que sobrava de salário a gente ia comprando essas coisas. Ao final de 2018 a gente começou a construção. Então a gente já tinha ali uma boa parte de material bruto, né, para iniciar a obra, pelo menos ali a fundação da casa, né, digamos assim. Isso a gente já tinha. Cimento é uma coisa que a gente não comprou antecipado, porque tem a questão do vencimento e a qualidade do cimento quando ele fica armazenado ao relento, né? Isso é coisa que a gente não poderia antecipar. E logo ao iniciar a construção da obra, o meu marido, ele saiu do trabalho. Então ele teve o acerto, mas ele entrou em outro serviço. Então ele saiu de um para entrar em outro e recebeu o acerto desse trabalho que ele estava saindo. Então todo esse dinheiro do acerto que foi recebido, a gente usou para ir pagando a mão de obra. Porque mão de obra é coisa que não se parcela. E o que ele recebeu de acerto foi mais ou menos uns 10 mil reais, tá? E esses 10 mil reais a gente foi pagando a mão de obra. Vez ou outra precisava de um material assim ou outro mais caro, sabe? Que só aquele dinheiro que sobrava do nosso salário a gente não conseguia comprar, então a gente usava esse dinheiro para comprar também. E tudo numa obra é assim muito imprevisível. Tem material que você acha que a quantidade que você comprou vai ser o suficiente, depois não é, precisa comprar mais, ou o material se danifica e você tem que comprar um outro para substituir. É muito imprevisível, gente. Só quem trabalha mesmo ou quem presencia uma obra do início ao fim sabe o quanto isso é custoso. E o pedreiro que fez a nossa construção foi meu pai. Ele é pedreiro e ele nos ajudou muito nessa parte porque mão de obra é o custo maior de uma construção, digamos assim. Então, aos finais de semana, ele vinha trabalhar pra gente, porque nos dias da semana ele já trabalhava. Durante a semana ele já tinha o trabalho dele, né, pra fazer, então ele só podia trabalhar pra nós nos finais de semana. E durante o ano de 2018 para 2019 foi assim, trabalhando aos finais de semana. Lá pro mês de julho de 2019 eu descobri que eu tava grávida. E isso mudou todos os planos, porque a fundação da casa ela já estava feita. Então não tinha como eu acrescentar mais um quarto ou eu mudar, sabe? Até porque a renda estava bem apertada e a gente estava com pouco dinheiro. Quando eu descobri que estava grávida, eu achava ainda mais importante que a gente terminasse a construção da nossa casa pra sair do aluguel. Até porque, como eu falei pra vocês, a casa era super pequena, bem apertadinha mesmo. E eu achava muito importante que a gente já fosse para nossa casa. Então, mesmo que na nossa construção ali a gente não contava com mais de um quarto, porque na verdade a gente só fez o nosso quarto com banheiro, uma sala, uma cozinha, uma lavanderia e uma garagem. Foi o que a gente planejou.
Porque por mais que a gente quisesse filhos, ali no início mesmo, a gente queria sair do aluguel e no futuro construir um novo quarto nessa casa. E foi assim que a gente fez. Então, como o nosso quarto que a gente estava construindo, ele já era um ambiente amplo, a gente decidiu que a gente continuaria com a construção da forma que ela já estava, com esse único quarto. E o bebê dormiria ali com a gente até uma certa idade, depois a gente construiria um novo quarto. Só que para acelerar essa construção, para a gente conseguir adiantar, já levantar a parede, mexer com cobertura, né, tudo isso, a gente achou melhor fazer um empréstimo. Porque tudo estava caminhando a passos lentos e eu vi que se a gente não se adiantasse ali, a gente, né, na compra de mais material e conseguir pagar meu pai mais dias, a gente não conseguiria terminar a tempo do meu filho nascer. E foi assim que a gente fez. E foi bem na época que o meu pai saiu do trabalho dele também. Ele terminou a obra que ele estava fazendo e conseguiu trabalhar só para nós durante a semana. E para isso ser possível, a gente fez um empréstimo de R$ 10.000. E nessa época o juros estava bem baixo, não estava como está hoje. Então, se não fosse a época ali, né, eu não sei se a gente faria o empréstimo. Talvez a gente continuasse no aluguel e construindo aos pouquinhos, porque hoje em dia, se você for fazer um empréstimo, o juros está muito alto, né? Fica até desanimador para quem está fazendo. Só que tudo vai do seu objetivo, né? Se o seu objetivo é terminar logo, de repente você consegue fazer um empréstimo, você pagar e, né, você está na sua casa e digamos assim, que o valor do aluguel você paga o empréstimo, vai de cada um. Nessa época foi muito vantajoso pra gente pegar o empréstimo. Eu não lembro na época qual foi os juros do empréstimo. Eu sei que a gente pegou R$ 10.000 de empréstimo e pagou 11 ou foi 12 mil no total. Então, assim, foi um juros muito baixo, sabe? A gente conseguiu quitar esse empréstimo aí em um ano, tá? Bom, então voltando aqui, aí a gente pegou esse empréstimo, comprou mais material, conseguiu pagar meu pai durante a semana, né, os 5 dias da semana, e aí a obra acelerou. Então meu marido, sempre que podia, ele ia na obra, ajudava, porque ele também trabalhava, então ele não conseguia estar sempre presente lá com meu pai. Mas ele sempre que podia, ele ia, meu pai às vezes contava com a ajuda de dos meus irmãos para fazer um servicinho ali de ajudante, né? Mas a maioria das vezes ele trabalhou sozinho. Mas assim, foi um perrengue assim que foi para todo mundo, né? Mas que fez com que a nossa obra se acelerasse e a gente conseguisse terminar ela, concluir ela o mais rápido possível. E em julho de 2020, então um ano depois eu descobri da minha gravidez, um ano depois que a gente pegou o empréstimo ali mais ou menos, né? A gente conseguiu concluir a base da casa. E por que eu digo a base? Porque o piso da casa estava no contrapiso, as paredes estavam sem rebocar. A gente só rebocou a parte interna da casa, a parte de fora ficou sem reboco. Não teve forro da casa, era somente o telhado já. E assim, sem luxo nenhum. Sem luxo nenhum. A garagem, a gente nem tinha concretado o chão da garagem, sabe? Tava na terra, assim mesmo, do aterramento. Tava tudo no cru, sabe? E a gente só conseguiu colocar piso no banheiro e no nosso quarto, porque uma amiga nossa que trabalhava junto com meu marido, ela deu uma caixa pra gente, uma caixa um pouco mais, né, de uma caixa de piso pra gente colocar no quarto. E isso nos ajudou bastante. É uma coisa que eu esqueci de mencionar também, a gente aceitou doação de itens, né, de casa que muitas vezes as pessoas estão desapegando ou não querem mais e ofereceram para nós e a gente aceitou, como por exemplo, janela, tijolo velho da casa das pessoas, assim, esse tijolo tá aqui, a gente não usa, a gente aceitou para usar na nossa construção. Pia, sabe? Pia mesmo, assim, que às vezes estava lá encostada, a pessoa não queria, ou estava oferecendo com um valor muito mais baixo, a gente comprou. Muita coisa da nossa casa, a gente comprou usado, porque o usado é muito mais barato, dependendo do material, por exemplo, uma pia de pedra. A qualidade é a mesma, ela só não vai estar com o mesmo acabamento, mas a qualidade é a mesma. Então a gente não se importou com isso, não se importou com luxo e aceitou tanto a doação como comprar usado. E foi o que nos possibilitou economizar ainda mais e sobrar mais dinheiro para a gente comprar mais coisa. Então, em 2020, em julho, meu filho nasceu em maio, então ele veio para essa casa nova, bem novinho, com 2 mesinhos. Ele concluiu 2 meses de idade aqui em casa, na nossa casa nova.
E na época fria, gente, pensa só, na época fria, a casa não estava forrada, porque onde a gente mora tem bastante vegetação ao redor, então a casa ficava bem gelada. Não eram todas as janelas que já estavam com vidros, tá? A do nosso quarto tava, mas tinha outras partes da casa que não tinha vidro nas janelas e a gente veio mesmo assim. Então aqueles R$ 500 que a gente pagava de aluguel, a gente pode pegar esse dinheiro e ir quitando, né, as dívidas que a gente foi necessário fazer para construir a nossa casa e posteriormente a gente pega esse mesmo valor e até mais que vai sobrar depois que a gente tiver com tudo quitadinho para investir na nossa casa. E não foi assim, sacrifício pra gente, sabe? Por mais que tenha sido difícil, né? Todas as privações que a gente fez, todas as economias que a gente fez, por mais que tenha sido assim bem difícil, foi o que possibilitou para nós ter a nossa casa hoje de pé. Eu adoro a nossa casa, a maneira como a gente construiu ela. Hoje a gente já conseguiu incluir mais um quarto. Inclusive, esse aqui que eu tô gravando é um quarto que a gente construiu depois. Vocês estão vendo aqui bonitinho, já tá pintado, já tá com acabamento certinho. Hoje a gente já tem piso, mas no início não foi assim. Só que a gente sempre, assim, a gente sempre economizou muito e a gente sempre foi pegando cada valorzinho, cada dinheirinho, vai guardando para depois a gente fazer um investimento maior na nossa casa. Sempre foi assim. Hoje a gente já tem 8 anos de casado e a gente sempre lutou muito e se esforçou muito para que a gente conseguisse construir o nosso sonho. Então, ao todo aí, a gente levou 2 anos para construir, né, a nossa casa e terminamos a nossa construção. Nós dois tínhamos 23 anos e aí já se orgulhando de falar que a gente tem a nossa casa própria. E eu espero que esse vídeo tenha te inspirado, tenha te motivado de alguma forma, tenha feito você pensar sobre o seu estilo de vida, se ele vai te levar ao objetivo que você planeja para o seu futuro ou não. Às vezes, né, a gente precisa abrir mão de certas coisas para que outras coisas possam vir, né? Cada escolha é uma renúncia. Se a gente tem um objetivo de construir algo grande e a gente tem pouco dinheiro, a gente precisa abrir mão de muita coisa. E tudo isso a gente fez, a gente viveu com muito pouco para que a gente colocasse de pé a nossa tão sonhada casa. E graças a Deus deu tudo muito certo. E a gente hoje mora na nossa casa, a gente não tem preocupação com aluguel, a gente tem segurança, nossos filhos podem brincar na casa que é nossa, a gente pode pôr balanço, pode fazer muita coisa, porque a gente sabe que é nosso e a gente é muito feliz aqui. Bom, se você gostou da nossa história, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, dá um like no vídeo. E fica por aqui, nos acompanhe que eu vou estar trazendo muitas dicas sobre economia, finanças e o decorrer das outras coisas que a gente foi trazendo aqui para nossa casa e que a gente fez acontecer. Não pense que o nosso salário melhorou muito, continua baixo, mas mesmo ganhando pouco, a gente conseguiu adquirir muita coisa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!